esta figura deste vaso. Mas aquilo que realmente importa, que deve ser valorizado, é aquilo que está dentro destes vasos e não o vaso em si. O tesouro, ele é maior que o recipiente, aquilo que habita em nós. Temos que ter consciência disso, Orianda Labaxerias. Muitas vezes somos rotulados, somos julgados. Muitas vezes, pelo exterior, as aparências, elas realmente impressionam. Muitas vezes as pessoas nos desprezam, nos menosprezam. Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida. Aquele que está com você, que habita em você, aquele que faz você resplandecer a glória do Senhor, porque você é luz. Eu sou luz desta geração. E anda lá, surianda labás. Eu quero compartilhar algo com a amada igreja, aquilo que o Senhor queimou no meu coração nesses dias. A palavra, ela sempre fala conosco, ela sempre nos traz algo novo. E lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 7 ao 9. Você que deseja me acompanhar, você pode estar assim fazendo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém, glória a Deus. Que esta palavra, meu amado, minha amada, seja algo desafiador, seja algo que venha a estar encorajando a sua vida, assim como tem sido na minha. Aquilo que o Espírito Santo hoje tem para nós, esta palavra revelada. E eu quero que você abra o seu coração, eu amo muito o ministério de Paulo. Nós aprendemos sempre tantas verdades, princípios preciosos, a vida deste homem, o seu legado, tudo aquilo que ele contribuiu para o Evangelho, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu quero percorrer sobre este capítulo 4, alguns pontos principais para que nós possamos fazer uma reflexão diante daquilo que Deus quer falar conosco. Paulo inicia esse capítulo, o capítulo 4, ele começa descrevendo o ministério da nova aliança. E mesmo ali diante de muitas lutas que ele estava enfrentando, ele não desanima e nem desfalece, porque ele sabia, ele tinha convicção do seu ministério, do seu chamado, porque vinha de Deus. Aleluia. Sabemos que o ministério de Paulo era focado na mensagem do Evangelho, que o seu compromisso era servir, o seu compromisso era com a verdade da integridade da palavra ministrada, da palavra pregada. A sua mensagem jamais era voltada para homens, mas era voltada para Cristo. Cristo era o centro de toda a mensagem. Aleluia. E dentro desse contexto nós podemos ver que Paulo, este apóstolo, ele considerava ali que muitos não davam ouvidos a esta gloriosa mensagem, assim como nos nossos dias acontece. Não porque esta mensagem não era proclamada, não era pregada, mas porque essas pessoas, elas estavam ali num grande engano. Elas estavam nas trevas, distantes da luz. E nós entendemos que essa cegueira espiritual, nós entendemos que aquilo que o inimigo faz com o homem, isso traz uma resistência muito grande, E é a razão, pela qual muitos hoje rejeitam esta verdade, porque a palavra nos diz que o Deus deste século,
Cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Mas eu quero dizer algo a você, aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado: a rejeição jamais invalida o poder da mensagem, aleluia, daquilo que nós proclamamos hoje, que Jesus, Ele está vivo, Ele é o centro do Evangelho, de toda a mensagem, de toda a palavra. Agora nós conseguimos entender melhor, compreender os ensinamentos daquilo que Paulo nos ensina neste capítulo, nesta passagem. A glória não está no pregador, mas sim na pregação. A glória não está em quem ministra, mas sim na mensagem ministrada. Não no vaso, aleluia, mas no tesouro que este vaso guarda, aleluia. Amém, amada igreja? Quantos estão entendendo? Todos, né? Nós temos, porém, este tesouro, nós temos este tesouro em vasos de barro, né? No capítulo 4, no verso 7, nós entendemos que este vaso de barro, ele era o vaso mais simples, frágil e de pouco custo naquela época, o mais barato que existia. Compreendemos que este barro, esse material que é composto o vaso, não é um dos materiais mais fortes e nem nobres para se carregar algo de valor. Mas este contraste não diminui o valor do vaso, mas exalta a plenitude do poder de Deus. Aleluia. Este vaso, eu entendo, meu amado, minha amada, que sou eu e você. Este vaso, mesmo frágil e diante de limitações, nós carregamos aquilo de mais precioso, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é Cristo Jesus, através do seu Espírito. Amém? Você tem convicção disso? Este tesouro, ele é inigualável, ele é incalculável, e nos foi revelado através de Jesus. Esta é a verdadeira mensagem, meu amado, minha amada, que traz luz e salvação nos nossos dias, que rompe toda a escuridão, toda a negritude, a presença de Jesus. E quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, eu me recordava de alguns fatos passados, de algumas coisas que eu já vivenciei. E o Espírito falava: filha, não é o exterior, é o interior. Não é aquilo que você possa vir a passar, a enfrentar, mas aquilo que eu depositei em você, aquilo que existe de mais precioso em você. E aqui o apóstolo nos usa como exemplo esta figura deste vaso. Mas aquilo que realmente importa, que deve ser valorizado, é aquilo que está dentro destes vasos e não o vaso em si. O tesouro, ele é maior que o recipiente, aquilo que habita em nós. Temos que ter consciência disso. Muitas vezes somos rotulados, somos julgados. Muitas vezes, pelo exterior, as aparências, elas realmente impressionam. Muitas vezes as pessoas nos desprezam, nos menosprezam. Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida. Aquele que está com você, que habita em você, aquele que faz você resplandecer a glória do Senhor, porque você é luz, eu sou luz, desta geração. Eu quero te dizer algo mais, declarar algo mais sobre a sua vida. Nós somos portadores deste Evangelho, aqueles que anunciam as boas novas. Nós, a igreja, temos a solução para este mundo, para o caos, para a crise. Eu e você, aquilo que Deus depositou em nós, Ele nos escolheu. Ele escolhe o vaso, Ele se revela a nós.
e através de nós. O Espírito Santo nos fala que nós temos esta missão tão grandiosa de levar esta palavra, Arachoriandarabás, carregar tão grande tesouro, porque você é escolhido de Deus. Não tenha dúvida, você é escolhida do Senhor. Ele te chamou, Ele te levantou, Ele te ungiu, Arachoriandalabás. O exemplo de Paulo na palavra, ele se colocou em posição de humildade e de serviço diante de Deus e diante de todos, porque ele tinha plena convicção da excelência do poder de Deus, né, que emanava, que era manifesto através da vida dele. Paulo tinha toda certeza que a glória deveria ser dada somente a Deus. A glória é somente a Deus, a glória é somente a Ele. É Ele que faz, é Ele que move, é Ele que transforma, é Ele que levanta-nos, é Ele que nos escolhe. Quantos não têm entendido nos nossos dias? É Ele que nos chama, é Ele que nos capacita. E quantos têm permitido que o orgulho, que a soberba, a exaltação humana, né, vem para nos confrontar nesses dias, um espírito de engano, querendo trazer a glória para o homem, mas a glória é de Deus, o poder é de Deus. Quantos nesses dias não tem mais reconhecido o Deus que é poderoso? É Ele, é Ele que move, é Ele que faz, o poder vem dEle, e tentam se colocar no papel do Espírito Santo. Quantos hoje não dependem totalmente de Deus e da sua graça? É necessário depender exclusivamente dEle, depender exclusivamente dEle, porque quando eu sou fraco, aí a palavra diz que eu sou forte, porque esse poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu posso dar glória a Deus em tudo que sou, em tudo que eu faço. Ministério é servir, ministério é serviço, serviço de servir ao próximo, de dar honra ao próximo, e não é ser visto. Como Paulo sabia destas coisas e negava-se a si mesmo diante de tantas adversidades, diante de tudo aquilo que ele passou. E quantos murmuram, quantos reclamam, muitos ficam de bico com Deus, muitos querem culpar Deus, querem culpar alguém, mas Deus está chamando a responsabilidade para mim, para você hoje, nesta noite, daquilo que Ele já fez em Cristo Jesus, daquilo que Ele já nos deu, daquilo que Ele já nos entregou. Paulo, este apóstolo, este ministro do Evangelho, ele enfrentou tantas situações adversas, mas ao longo do seu ministério, ele nunca se promoveu na força do seu braço, ele nunca se promoveu na sua própria força, ele sempre apontava para a graça de Deus, ele dependia de Deus para todas as coisas, e esse poder que o manteve de pé, que o sustentou em toda a sua jornada. E é isso que Deus fala para mim e para você hoje, ó amada igreja. Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece diante, né, daquilo que talvez você está enfrentando hoje. A palavra para você e para mim hoje é marchar.
Porque nós somos mais que vencedores pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Paulo sabia que ele era mais que vencedor. E este capítulo segue dizendo, nos fala sobre algumas experiências que Paulo compartilha neste capítulo. Atribulados, pressionados, mas não angustiados. Paulo escreve sobre si mesmo, sobre aquilo que ele viveu diante das perseguições, diante das afrontas, do abandono, dos maus tratos, prisões, muitas prisões, ameaças de morte. Quantas traições que sofreu, mas eu e você podemos declarar, assim como ele declarou, que toda a tribulação, que Deus nos permite passar, vivenciar, ela é leve e momentânea, em comparação com a glória eterna que está por vir. Amém? Olha a visão que este homem tinha, a ótica que ele tinha dos desafios, das adversidades, das dificuldades, e assim comigo e com você. Este homem, ele tinha forte convicção no seu coração, no seu espírito, que por mais que essas pressões, as pressões da nossa vida que enfrentamos, parece, né? Tem dias que vão nos esmagar, mas ele nunca se dava por vencido. Eu e você da mesma forma, porque nós não somos derrotados, nós somos mais que vencedores, triunfantes, porque nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, e Jesus Cristo é o cabeça, e Ele é vitorioso. A igreja do Senhor, ela é triunfante. A igreja do Senhor, ela marcha triunfando sobre todo o poder das trevas. A autoridade está sobre mim, está sobre você. Quando o Senhor ministrava isso no meu coração, falava: Senhor, mas esta palavra, filha, aquilo que eu tenho feito na sua vida, aquilo que eu tenho feito, eu tenho te levantado, para que seja um vaso de honra para a minha glória, É preciso entender que é Ele que faz, meu amado, minha amada, é Ele que manifesta. Ele precisa da minha disposição, do teu posicionamento. Ele te fala hoje, Ele te chama, para que você possa corresponder aquilo que Ele tem nos falado hoje. Eu e você, como cristãos, nós podemos passar por tribulações, por provações que Deus nos permite, mas nós precisamos aprender com elas. Eu não posso aceitar a angústia que essa tribulação me impõe. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes é um processo. Você precisa exercer, você precisa declarar, você precisa se posicionar, você precisa se manter firme diante daquilo que o inimigo se lança contra a sua vida. Seja em que área for, é preciso permanecer. Por isso que o Senhor nos fala: descanse, descanse em mim e na minha fidelidade. Entrega hoje os teus anseios, os teus anelos a mim. Seja grato, meu amado, minha amada, seja grato, porque tudo vai cooperar para um propósito maior. E esse propósito vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na sua vida. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele age sobrenaturalmente. Aquilo que venhamos a enfrentar, Ele é um escape no dia da angústia. O justo não ficará prostrado no dia da aflição. Ele nos dará o livramento. É preciso confiar, é preciso aguardar. Meu amado, minha amada, é tempo de nós nos levantarmos
Fazemos parte desse grande exército. Há uma guerra espiritual iminente, há um reino contrário, há uma oposição, não podemos ignorar. Mas o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o poder que Deus nos dá, através da autoridade em Cristo Jesus. O Espírito Santo já nos deu toda a habilidade. É isso que eu tenho buscado do Senhor, é isso que eu tenho buscado compreender, essas verdades. A palavra segue dizendo: perplexos, mas não desanimados, não desesperados. Você já ficou alguma vez perplexo diante de alguma situação que você ficou atônito, de boca aberta, Você se surpreendeu com algo inesperado? Talvez situações que venham a tentar nos tirar o chão, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar. Isso traz dúvida, traz incerteza. O que acontece quando somos pressionados de todos os lados? Como manter a fé? Como manter a nossa confissão de fé? A fé em Cristo Jesus nos leva a falar, a declarar sobre a nossa esperança. Mesmo em tempos de dificuldade, a nossa esperança, assim como Paulo declarava: "Cri, por isso falei." Cremos, por isso falamos. Há poder na nossa palavra declarada. Não importa aquilo que venhamos a enfrentar, aquilo que os nossos olhos naturais, humanos podem ver, nós andamos pela fé. Nós andamos por aquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós cremos, por isso falamos. E nós temos essa esperança viva nos nossos corações. Mais uma vez aqui o apóstolo não desanima diante das circunstâncias. O seu chamado, o chamado de Deus para a vida deste homem não foi por causa da sua capacidade, jamais. Não é por causa da nossa capacidade, mas sim porque Ele nos escolhe para usar para a sua glória. Aleluia, você é um vaso para que Deus seja glorificado, meu amado, minha amada. Quantas vezes Satanás tenta mentir, tenta nos enganar, tenta roubar essas verdades do nosso coração. E há algo encorajador neste versículo, nesse capítulo 4. Por isso nós não desanimamos, igreja. Mesmo que o nosso corpo esteja se desgastando com o tempo, nosso corpo mortal, interiormente, no nosso interior, estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Deus é aquele que renova o nosso espírito diariamente. É Ele que nos fortalece. Ele te fortalece para você perseverar. Ele nos fortalece para nos mantermos firmes, aguardando aquilo que está preparado. A nossa esperança não está apenas nesta vida, mas na certeza da ressurreição, em tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para mim e para você. Amém? Eu sei que esta palavra ela tem um coração certo. Eu sei que esta palavra está falando com alguém nesta noite. É tempo de você se encorajar diante desta palavra e se levantar e assumir a posição que Deus tem para você, o ministério que Deus tem para você, aquilo que Ele te chamou. Mas você pode dizer: pastor, as lutas são tão grandes, aquilo que vem contra a minha vida muitas vezes me desanima. Olhe para Jesus, olhe para a palavra, olhe para as promessas que Ele tem. Nós somos perseguidos, mas não desamparados, jamais abandonados. Aleluia. Você crê nessas verdades? Essas perseguições, talvez aflições presentes, que Paulo enfrentou, talvez sejamos enfrentando hoje, são tão insignificantes diante da recompensa eterna daquilo que nos aguarda, aleluia, a qual Deus preparou, para que nós venhamos a usufruir. Não somente promessas na eternidade, mas promessas neste mundo, nesta
terra, para que nós andássemos, né, fazendo as boas obras daquilo que somos capacitados e comissionados a pregar esta palavra, ao Evangelho. Satanás, ele tenta nos parar de uma forma ou outra, ele quer nos fazer desistir, mas há uma verdade sobre mim e sobre você, porque o Senhor, ele está à frente, Arabaxori Alabás, e você pode ter toda a certeza no seu coração, que você jamais vai ser derrotado, porque isto é algo impossível, porque o Senhor já nos fez mais que vencedores. Deus é a nossa justiça, não há o que temer. Eu falo para alguém hoje, nesta noite, não há o que temer, confie no Senhor. Alabaxori andalabás. Se você está sendo perseguido, se você está sendo intimidado, Arabaxori andalabás, Deus é aquele que proverá o livramento, porque Ele é um Deus bem presente, Ele não desampara os seus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, Arabaxori andalabás, ori andarabás. Amada igreja, é preciso fixar os olhos, Arabaxorias, assim como Paulo nos ensina, naquilo que é eterno. Nós precisamos, né, ter a nossa visão naquilo que é eterno, e não naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, nas coisas deste mundo. Olhe para a palavra de Deus, olhe para aquilo que Ele tem te prometido. Aguarda com fidelidade, aguarda, Arabaxorias, com perseverança e paciência, porque você terá o seu galardão, a recompensa. Aguarda no Senhor, porque Ele tem prazer, Arabaxori andalabás, em abençoar. Ele tem prazer, Arabaxorias. Filho meu, filha minha, Arabaxori andarabaxerias. É Ele que te vê no teu secreto. É Ele, Arabaxori andalabás, que tem contemplado os teus dias, Arabaxori andalabaia, xeri andalabás. Confie nos cuidados do Senhor, confie na provisão, confie naquele que é fiel para cumprir toda a palavra que Ele tem dito a você, que Ele tem dito a mim, Arabaxori alabás. E eu me levanto nesta noite como uma profeta para declarar que nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que cremos. Arabaxori andalabás terias. Paulo não se movia por aquilo que ele estava vendo, mas em quem estava crendo no tempo da perseguição. O tempo que você está vivendo hoje, não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos da sua palavra. Abaxori andarabás. Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus vasos, Deus usa a sua liderança, Deus usa o seu pastor para te dar direção, Arabaxori andalabás, para que os seus olhos jamais venham a desviar daquilo que o Senhor tem para realizar em você e através de você. Agora você entende por que tanta luta, tanta adversidade, Aralabaxoria, por causa do tesouro que você carrega dentro de você e em você. Mas eu quero dizer uma boa nova: o inimigo não pode te tocar, ele não pode abortar aquilo que Deus tem, só se você mesmo não quiser. Ori alabashori andalabaia xeri alabás. Ori assuri andalabás. Essa perspectiva que temos de Deus na sua palavra nos ajuda a manter a nossa confiança em Deus, na fidelidade das promessas. As promessas do Senhor são sim e o amém. Arabashori alabás. Ele trabalha em nosso favor, Ele trabalha para o nosso bem. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se viu, Arabaxori asterianda alabás, um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aquele que neles esperam. Espera no Senhor, Arabaxori alabás. Guarda o teu coração, guarda o teu tesouro, Orianda alabaxeri alabás. Confia, Arabaxorias. Ele é um Deus presente. Ele é presente. Eu sou prova disso em cada uma das nossas batalhas. Ele é presente, Aralabaxori andalabás. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há algo grandioso em nós. Há algo depositado em nós.
Por isso você é visado. Por isso, por isso que muitas vezes o inferno se concentra em tentar te atingir numa área ou outra. Mas nós usamos a autoridade, nós usamos aquilo que está sobre as nossas vidas para declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Nós estamos assentados em Cristo Jesus, as regiões celestiais. Há poder naquilo que carregamos, aquilo que declaramos. Há algo grandioso que emana deste altar e inunda toda a igreja. Há um fluir. Eles já estão aqui. Os anjos do Senhor já receberam as ordens. Eles estão trabalhando. Eles estão ministrando, ó amada igreja minha. Eles estão entregando algo. Alguns aqui nesta noite há algo precioso que reluz, que brilha. São ministérios sendo revelados. São ministérios que estavam encobertos. O Senhor hoje Ele está arrancando todo impedimento, fazendo cair por terra todas as justificativas, todas as suas desculpas. Como um dia eu também já dei para o Senhor, mas Ele está forjando alguns aqui nesta noite. Há uma espada na mão de alguns aqui nesta noite. Há cajados sendo entregues. Não se esconda mais. Diga para o Senhor: eis-me aqui. São pessoas improváveis que Deus usa. Abatidos, porém não destruídos. Jamais destruídos. Aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, filha, muitas vezes momentos difíceis que eu permito você passar, que o Senhor eventualmente nos permite atravessar, muitas vezes é inevitável, porque nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, aperfeiçoados nele. Amém? Isso nos traz maturidade, isso nos traz experiência, e isso é resultado do nosso relacionamento e comunhão com Deus, através da oração, através da meditação da sua palavra, porque ela exorta, ela edifica, ela nos corrige, ela nos consola, ela nos encoraja. E hoje, se porventura há alguns do nosso meio que estão abatidos espiritualmente, ou talvez feridos emocionalmente, ou se o inimigo tentou te parar usando de algumas situações para te confrontar, em Deus e em sua palavra nós encontramos toda a força necessária. É Ele que nos levanta para nos reerguermos. Meu amado, se você talvez caiu no meio do caminho, Ele te levanta hoje. É tempo de prosseguir. Talvez você tropeçou diante da jornada. Há uma palavra liberada sobre a sua vida. Ele te toca, Ele te levanta pelo seu braço e diz: marcha, essa esperança viva que nos leva a superar todos os obstáculos, todas as barreiras. É isso que o Senhor tem falado para nós hoje, igreja. Chega de mimimi, chega de criancice,
Chega de reclamações, de murmurações, de comparações, muitas vezes de competição. O Senhor, Ele está guardando o nosso posicionamento para que possamos corresponder àquilo que Ele está aguardando, aquilo que o Senhor tem expectativa na minha vida, na sua vida, meu amado e minha amada. Se nos sentimos abatidos e sem forças para lutar, talvez em dado momento da nossa vida, o nosso Deus, Ele é poderoso para não nos deixar jamais sermos destruídos. Por quê? Porque Ele está conosco. Porque o inimigo, quando ele olha para mim e para você, ele vê Jesus. E ele não pode nos atingir. Ele não pode nos tocar. São nessas situações que precisamos nos lembrar que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa em nós. Amado, a sua força, a minha força vem de um Deus todo poderoso. Eu quero declarar nesta noite, eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor está nos levando num nível maior, para que nós possamos nos tornar inabaláveis diante de toda e qualquer situação. Inabaláveis, fortalecidos, preparados. O Senhor, Ele não pode me expor, te expor, se não estivermos preparados. Muitas vezes eu falava: Senhor, me usa a minha vida. Quando o Senhor falava: filha, é tempo de também ser aprovada. É tempo de ser aprovada. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem esta palavra da verdade. Porque o Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas sim de intrepidez, de moderação, de amor. Esta virtude que o Senhor tem nos dado, algo diferenciado aqui nesta noite, algo que o Senhor está fazendo, movendo corações. Há corações aqui que estão apertados, angustiados. Lance fora, essa sombra que o inimigo colocou entre você e alguém, mesmo dentro da igreja, você e o teu irmão, você e a tua irmã, que não te permite enxergar aquilo que o inimigo está tramando, aquilo que o inimigo está tentando arquitetar. É tempo de se despojar dessas coisas velhas e antigas, para que o novo de Deus possa vir. Filha minha, eu que te chamei, eu te coloquei nesta posição. Mas a afronta é grande e você pensa em desistir, porque as pessoas ao teu redor manipulam e falam coisas contrárias, e você diz: eu vou largar tudo, não quero mais, Deus. O Senhor disse para você, porque é Ele que te colocou na posição, é Ele que te levantou. Você está debaixo da bênção, da liderança daqueles que derramaram óleo sobre a sua cabeça. Por isso importa agradar a Deus e não as pessoas. Importa agradar a Deus e não as pessoas. Por isso eu vejo Deus blindando alguns corações aqui. Aquilo que você ouve, não deixe descer no teu coração. Não deixe esta erva daninha estar minando, tem te impedido de produzir frutos na casa do Senhor. Deixa que com eles Deus está tratando. Deus está dizendo assim: permanece fiel, não abre mão daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Não é para homem, é para mim. Você não depende de elogios e nem de críticas, mas daquilo que eu tenho colocado nas suas mãos. E você vai prestar contas. Gostaria de chamar o Ministério da Música, por gentileza. Para nós encerrarmos, amados, Paulo tinha vários motivos para se entristecer.
desistir. Mas eu declaro, assim como ele, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer alguma necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Você recebe esta palavra. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.